Olá, queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje estamos aí na nossa quarta-feira de 1º de outubro, né? Começa outubro hoje, mais um mês. Estamos aí no penúltimo mês do ano, para terminarmos o ano. E hoje vou completar hoje. Está faltando, tirando essa mensagem, 91 dias para terminar o mês de 2025, o ano, né, de 2025. Estamos felizes, estamos aí com nosso trabalho quase terminando, e ano que vem estaremos com outro objetivo, com outro trabalho, com outro projeto, falarmos sobre o livro de Jó. Isso vai ser muito bom, edificativo para nós. Vamos lá? O tema de hoje é uma pergunta: para onde vamos? Você sabe para onde você está indo? A quem você está servindo? O texto está em Levítico, capítulo 9, verso 1 a 4. E depois vamos intercalar para o versículo 22 até o 24. Ok? Vamos ler nossa história? Em novembro de 2011, no estádio de futebol lotado, mais de 80 mil pessoas ficaram em silêncio. No meio do campo, antes do jogo começar, os times se ajoelharam e abaixaram suas cabeças. No meio da multidão, um assistente técnico cristão ergueu a sua voz em oração por alguns minutos. O que está acontecendo? O diretor e alguns membros da equipe técnica do time da casa haviam sido demitidos naquela semana devido a um escândalo. Um assistente técnico foi acusado de molestar garotos enquanto trabalhava na equipe, e o assunto vinha sendo acobertado há anos, até aquela semana. Para onde vão as pessoas quando se deparam com o pecado e a dor? Nesse caso, eles se ajoelharam, com as cabeças baixas, ouviram um homem reconhecer o poder de Deus e as suas formas de cura. Quando chegou a hora de Deus instituir um sacerdócio em Israel, ele chamou Arão e seus filhos para servir. Perante todos, na entrada do tabernáculo, Moisés conduziu uma cerimônia de ordenação. Então ele e Arão fizeram a Deus uma oferta pelo pecado, uma oferta queimada, uma oferta de paz para com Deus. Arão levantou suas mãos e abençoou o povo. E após ele e Moisés terem entrado e saído do tabernáculo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus e o Senhor. E as pessoas deram gritos de alegria, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão, e eles se curvaram perante Deus. Você já notou quantas pessoas se curvaram perante Deus no mundo? O mundo de hoje, quando acontece calamidade, a dor emocional ou física, eles reconhecem a sua presença, eles se curvam diante dele. Isso não é uma coincidência. Como disse Pedro a Jesus: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Para onde vamos quando nos deparamos com o pecado, a dor? Porque às vezes, a gente acha que está tudo bem. De repente a gente se depara com o pecado, vem as dores, vem os sofrimentos, e aí a pergunta é: para onde vamos? A quem vamos recorrer para podermos buscar essa cura? Vemos aqui que, em meio a toda a calamidade ali, naquele clube, eles se ajoelharam para buscar uma orientação a Deus. De tudo que vamos enfrentar nessa vida, precisamos ter essa consciência de achar uma saída, e ela só tem em Jesus, e mais em lugar nenhum. Não vamos procurar, não vamos achar outro lugar. Quando Moisés ele institui ali o sacerdócio na pessoa de Arão e seus filhos, que a qual iriam dar sequência ao sacerdócio, na verdade, se a gente formos olhar direitinho a Bíblia, o desejo de Deus mesmo, como ainda hoje é que todos sejam sacerdotes. Não existe, no Novo Testamento, então, ainda
Jesus quebrou uma vez por todas esse sacerdócio, né? Essa coisa exclusiva que alguns pensam que tem. Não tem nada. Pastor não é sacerdote, só é sacerdote como um membro comum é sacerdote, né? Não existe mais aquela divisão ou separação, como existia antigamente. Porque no início, se você for perceber, o desejo de Deus era que eles todos fossem sacerdotes. Infelizmente, o que o povo falou? Não quero. Fala o Moisés por nós aqui, que nós queremos ouvir. Aí Deus não teve outra alternativa a criar um sacerdócio, onde foi criou na pessoa de Arão. E como podemos observar aqui, que quando a glória de Deus ela vem sobre nós, a tendência sempre é a gente se inclinar diante de Deus, a gente se dobrar diante do Senhor, se render ao Senhor. Temos ali o exemplo de Isaías, né? Quando ele vai para o templo e ali ele vê a glória do Senhor, a primeira coisa que Isaías faz é se prostrar, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, se prostrar e dizer assim: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, vou perecer, vou morrer. E esse reconhecimento é tão válido diante de Deus, acho que Deus envia ali os serafins para poder selar ali os lábios de Isaías. E depois tem uma sequência muito valiosa sobre isso, um ensinamento muito grande sobre isso. Aí me vemos que Deus quer fazer isso conosco ainda hoje. Ele quer nos selar, Ele quer nos revestir do seu poder. Agora, uma verdade que eu tenho que falar aqui, que é que uma vez nós revestidos, nós vamos viver em paz. Porque qual era aqui a oferta aqui? Você observou aqui? Eram 3 ofertas. A primeira delas era pelo pecado, né? E é o que temos que fazer, a oferta pelos nossos pecados e até mesmo de outros que estão ao nosso redor. Fazer uma oferta fazer uma oferta. A segunda oferta aqui que era feita a oferta queimada, né? Que era oferecida para poder levar a nossa oração até a Deus, simboliza aqui. E a outra é a oferta de paz para Deus, né? E quando se fala paz para Deus, nós estamos aqui falando tanto ela de todos os níveis relacionais, tanto nosso com Deus como o nosso próximo. Se você não tem paz com o teu próximo, estamos com problemas. Se nós não temos paz com o nosso próximo, estamos com problema. Por isso que temos que orar por nós mesmo, por nosso coração, por nossa vida, para que a gente não venha deixar se levar por coisa nenhuma e devemos olhar o nosso próximo como pessoas valiosas, preciosas, e assim devemos aprender a cada dia. E aí, a pergunta é, quando você deparar com essas situações todas, para onde você vai? Para quem você recorre? Né? Às vezes nós alguns pensam que se recorrem a Deus, mas estão se recorrendo a outras coisas, não a Deus. Temos que pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O nosso examine diz o seguinte: leia o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versos 7 a 20, e perceba a reação de Davi diante da calamidade. Davi é um exemplo para a gente. Eu estudei muito sobre Davi, pretendo estudar mais ainda, né? Já li 2 livros valiosos que falavam sobre a sua pessoa, né? E estou procurando demais, né? Porque a gente tem que estudar esses homens que nos trazem lições, né? Considere aqui, que são as coisas finais. Por que as pessoas costumam pensar em Deus em meio à calamidade? Por quê? Às vezes Deus até permite que chegamos à calamidade justamente para isso, para pensarmos nele. E antes disso, dificilmente algumas pessoas pensam. Como demonstrar o amor de Deus aos que sofrem grandes perdas e dores? E aí, como fazer isso? Usando empatia, né? E é isso que temos que fazer, ser empáticos, compassivos, misericordiosos. Lembra que Jesus falou: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer alcançar misericórdia? Então seja misericordioso, né? Esses dias eu estava pensando sobre o servo incompreensível, né?
que o rei perdoa ele, mas ele não perdoa o seu conserto. Eu vou falar para uma mensagem sobre isso, que nos traz grandes lições aqui dali para a gente mesmo. É para mim mesmo, né? Eu gosto de me pregar muito, primeiramente para mim, para depois levar para o povo. Deus abençoe, tenha uma boa quarta-feira, Deus abençoe a sua vida. Estou de folga, né? Quarta-feira, né? Só volto agora só amanhã, quinta-feira, dia 2, em novo horário, né? Em novo horário. Deus abençoe, até amanhã.